E bom, para quem acompanha a gente assim, já trabalha na área comercial ou está com interesse de ingressar nessa área, e até deve estar se perguntando assim, o que sigla é essa de SDR, Jéssica? Para quem Ai, não muita gente conhece, pergunta. o que faz o Cara, SDR? E tem e assim, até acrescentando outras perguntas, tem demanda profissional, paga bem? tá. Vamos falar então do SDR, né? É, Eu falo, o meu Instagram, inclusive, é vida de SDR, porque eu falo muito disso lá. Antigamente eu ia botar pré-vendas e tal, mas hoje eu falei, vou botar SDR mesmo, que a galera já tá mais ligada do que é. Mas SDR, a gente até fez um post essa semana no Instagram da Rapport falando o que é SDR e o que é BDR. Você tá me ouvindo bem, né, tô ouvindo, tô Renato? ouvindo, tô ouvindo. Tá. É que eu tô É que a tipo, tua só imagem. acompanhando aqui para ver se tá tudo certinho. Não, a tua imagem ficou meio doida agora. Eu pensei, ai meu Deus, voltou. Não, Boa. tamo aqui. Mas a gente tem o BDR e o SDR. Quando a gente fala de vendas, a gente tem duas entradas principais, né, de duas origens principais de recebimento de demanda, né? Eu vou falar lead, porque todo mundo aqui deve saber o que é um lead, mas é um potencial cliente, e esse lead é uma demanda que chega. Então ela pode chegar pelo marketing, por propaganda, por ads, por e-books que a pessoa vai baixar, enfim, ou ela pode chegar pelo próprio pré-vendedor indo atrás dessa oportunidade, prospectando, né? E o que vai diferenciar um SDR de um BDR é justamente isso, é de onde vem essa demanda, né? De que origem vem essa demanda que ele está trabalhando. Então a gente tem o SDR, que é Sales Development Representative, que ele é um representante de de desenvolvimento de novas vendas, né, de sales mesmo. E o BDR é business, então ele é um representante de desenvolvimento de novos negócios. Falando em elas por elas, vendas, negócios é praticamente a mesma coisa. Mas um BDR é aquele que prospecta. Então, quando a gente está falando que a gente vai contratar um BDR, eu vou contratar uma pessoa que vai montar a lista, vai prospectar, vai entrar em contato com as empresas, vai falar com alguém nunca que viu com alguém que nunca viu a minha empresa na vida, e ele vai despertar o interesse naquela empresa de conversar comigo. Quando eu estou falando de um SDR, é outro papel. Ele vai falar com pessoas que vieram atrás, que já conhecem um pouco, que estão fazendo um teste na minha ferramenta, ou que baixaram um e-book, ou que clicaram lá em quero falar com um consultor. E é mais, o SDR, ele é mais ele precisa ter um nível de atendimento bom, e ele também vai fazer perguntas, ele também vai instigar esse lead, mas o BDR, ele precisa estar muito preparado para prospectar. Ele tem que estar, tipo assim, afiadíssimo, né? Quanto que ganha? Os dois vão ganhar praticamente a mesma coisa, não tem diferença, porém, a gente tem níveis, né? Aqui no, eu tô falando do Brasil, eu não sei quanto é o salário de Portugal, tá? Mas eu vou falar de salário Brasil. Então a gente tem o nível júnior, pleno e sênior. Então quando o profissional entra, ele vai ficar na empresa entre um ano e meio nessas posições, e desse um ano e meio ele vai passando disso, tá? Ele vai passando de júnior para pleno e para sênior. Quando a gente fala de júnior, vão ter salários entre 2.500 e 3.500. Algumas empresas têm um salário um pouco maior, mas são poucas. E aí a gente entra num quesito de se é CLT, se é PJ, né? Se for PJ, cobra um pouco mais, porque você vai ter outros custos. O CLT às vezes vai ter mais benefícios. E em cima disso ainda tem uma comissão, que geralmente varia entre 500 e R$ 1.000 nesse nível júnior. O nível pleno, ele já está entre uns 3, aí começa em 3.000 até uns 4.200, 4.400. Beleza, também tem comissão e também vai ter o CLT e o PJ. E o pleno, desculpa, e o sênior, ele já começa nos 3.500, 3.800, às vezes 4, e não tem um teto. Já vi sênior ganhando 6.000, já vi sênior ganhando 5.500, mas eu diria que Nossa. uma faixa entre 3.500 e 4.500 é o que eu mais tenho visto, né? E esse sênior é um SDR, né? Um pré-vendedor, que já ficou um ano e meio numa empresa, que sabe rodar uma operação toda, tipo, alguém, se o gerente dele faltou amanhã, não tem problema. Ele tem autonomia e autoridade, né? Mas principalmente autonomia de gerenciar o seu pipeline ali, o seu funil de venda sozinho. Ninguém precisa falar para ele o que ele tem que fazer. Então, além de ele já saber o que ele tem que fazer, automaticamente eu já ganho muito tempo com essa pessoa, por isso que ele custa mais caro. Ele ainda ajuda quem está começando, ele é um líder técnico, ele entende do produto, e muitas vezes ele é o apoio da liderança, por isso ele é um profissional sênior. E a gente tem a liderança de pré-vendas, então depois que chegou no sênior, a gente ainda tem a liderança, eu também vou falar dos salários aqui, que ela pode ser uma liderança
júnior, pleno e sênior também. E vai depender do quê? Da quantidade de pessoas que ela vai liderar, da quantidade de tempo que ela tem ali. Então, acabei, tipo, eu com 8 meses de empresa virando líder. Eu era uma líder totalmente júnior. Eu ainda dependia de dependia de muita demanda do meu CEO ali para fazer o meu trabalho, né? Não tinha tanta maturidade para fazer as coisas, e depois a gente vai evoluindo. Depois eu virei uma líder pleno. Poxa, agora eu já tenho 2 anos de liderança, eu já consigo reestruturar uma área, eu consigo fazer várias coisas, já tenho autonomia, sou autogerenciável em várias partes, para depois virar uma líder sênior. Então, isso tudo também vai influenciar o salário dessa pessoa, dessa liderança, né? E a quantidade de pessoas que ela vai liderar. Então, 5, 8, até 10 pessoas é uma liderança bem saudável. Acima disso, a pessoa já começa a exercer um papel de gerência, de head, porque já tem 15 pessoas na liderança, 20 pessoas nessa liderança. Mas um líder júnior, ele vai ganhar entre uns 5 e 6 mil reais, mais a comissão do time dele. Um pleno, entre 6 e 8, mais a comissão do time. E um sênior acima de 8, 10, 12, não tem teto ali também. Mas eu tenho visto algo em torno de 10, 12, é o que o mercado mais tem pago, né? Então, quando as pessoas pensam, será que tem futuro? Cara, você pode chegar a salários legais. Isso eu falando, trabalhando para o Brasil. Você não precisa falar inglês, tá tudo certo. Agora, se você quer trabalhar para o mercado internacional, aí a gente entra num outro ponto. Poxa, eu tenho inglês ou espanhol fluente. Você já subiu um nívelzinho ali. Mas com o inglês você pode trabalhar para empresas gringas, e tem muita empresa contratando profissional brasileiro, que é ou para abrir mercado brasileiro, ou contratando brasileiros para falar com leads de Estados Unidos e Europa mesmo. Até porque a mão de obra para eles vai custar 5 vezes menos, né? O dólar tá. Eu tô chutando aqui um dólar de R$ 5, tá? Sim. Mas se lá eles pagam $1.000 para $2.000 para um SDR, que eles vão pagar 10 mil. Imagina um profissional que eles contratam por 10 mil reais aqui. É um profissional muito mais qualificado do que um profissional de $2.000 que eles vão contratar lá. E é mais ou menos isso. Então, as empresas gringas, elas têm pago entre 9 e 15 mil, mas acima de 6 tranquilamente. Eu tenho visto, até vi esses dias algumas pagando 6 e 7, mas é mais do que isso, entre 9 e 15. E aí elas têm uma comissão que geralmente é trimestral. Então, não é uma comissão todo mês como a gente tem no Brasil. É uma comissão trimestral, mas é uma comissão, tipo assim, um salário no trimestre. Então, é mais 15 mil no trimestre, se você bater as metas. Então, é um salário bem legal. E às vezes as pessoas me perguntam, eu não sei se dá para ganhar bem. Lido, oi, tudo bom? Você tem pesquisado os últimos salários? Você tem visto o que as pessoas têm feito? Eu não sei se você vê. Porque se para você 15 mil não é ganhar bem, aí a gente tá falando de quanto, né? Que daí também depende para a pessoa quanto é o ganhar bem. Sim. Mas assim, numa profissão que você não precisou nem ter faculdade, eu considero 15 mil um ótimo salário, né? Eu diria até que, de forma geral, num país em que o salário mínimo é R$ 1.200, o Você tá júnior ganhando lá, 10 vezes mais? só o júnior lá, 2.500, já é uma porta aberta muito melhor do que qualquer outra profissão aí no mercado. E Mas isso assim, é, essa base de 2,5 a 3 é muito tranquilo de encontrar. Inclusive, hoje em dia, às vezes as empresas vêm, né? Jéssica, me ajuda, eu tô precisando preencher essa vaga e tal. E aí elas já vêm falando sobre os benefícios e sobre o salário. E às vezes elas têm, eu quero pagar 1 e pouco. Cara, eu não tenho nem candidato para 1 e pouco. Eu preciso de pelo menos uns 2.200, 2.500 para começar a mandar uns candidatos legais, porque senão a gente vai sucatear a profissão. sim. Cara, eu quero continuar com pessoas que estudam, que se dedicam e que fazem um bom trabalho. Eu preciso que essa profissão pague bem. Senão a gente vai cada vez sucateando. Então a gente tem ali uma luta para aumentar e tá aumentando, Renata. Eu tenho sentido que o mercado tem se adaptado bem a isso. E eles têm pago bem, sim, quando o profissional é bom. Eu tenho visto profissionais ganhando muito dinheiro, principalmente. Tem outra coisa ainda, né? Ele é um sênior, mas trabalha com contas enterprise, contas muito grandes, né? Trabalha com estratégia de ABM. 6,5, 7 mil, e não precisa, às vezes, nem falar o inglês. Ele está falando aqui, mas ele trabalha com uma conta muito grande, é uma conta estratégica para a empresa. Então, cara, para a empresa é muito barato pagar isso para ele, porque a conta que ele vai trazer, às vezes, vai trazer uma conta de 1 milhão para um profissional que ele pagou 6 mil. Sim. Quase né? nada, na verdade, que pagou. Exato. O ROI, né? O retorno de investimento disso é muito grande.
Sim. Bom, e mesmo não só da entrada, né? Se você esperar ali por volta de 3 anos na profissão e tá recebendo por volta de R$ 10.000, é difícil ter uma profissão no mercado em que com 3 anos, digamos, de prepara, não só de, porque a maioria das profissões você vai passar anos se preparando para aí sim começar a ganhar dinheiro, né? Então assim, você se prepara Isso. enquanto trabalha, ganhando ali acima da média, e uns 3 anos depois talvez esteja faturando ali por volta de 10.000. Acho que é uma excelente profissão, na verdade. É uma excelente profissão. Eu diria que hoje em dia, quando as pessoas vêm assim, eu não sei o que eu faço da vida, eu falo, cara, eu sou muito suspeita, minha mão coça. Eu falo, eu não vou começar a falar que a gente não vai mais parar, mas assim, tu já deu uma olhada, porque eu quero falar, eu quero trazer as pessoas, a gente quer. A gente, né, o que a gente gosta, eu quero falar daquilo. Tipo, eu quero trazer o máximo de pessoas possíveis pro mercado, né?